Olá, sejam bem-vindos para mais um episódio das colheitas. Como sabem, eu criei este, este, este espaço no meu website Vacinas de Pensamento para falar sobre livros. A primeira colheita foi sobre o livro do Luís Fernandes, As Lentas Lições do Corpo, e foi uma colheita ao vivo, digamos assim, porque eu tive a oportunidade de falar do livro e conversar com o autor. No caso de hoje vai ser diferente, eu vou apenas apresentar-vos um livro que descobri recentemente e não faço na presença do autor porque não o conheço, o autor é alemão e não sei se ele teria disponibilidade para conversar comigo sobre o livro. No entanto, achei que o livro era de tal forma interessante que merecia, digamos assim, um vídeo. E sem mais demoras, deixem-me já colocar aqui um PDF, um PowerPoint, um Keynote que eu criei para falar sobre este livro, para podermos ir diretamente ao assunto e, sobretudo, para poder explicar como é que eu conheci, como é que eu cheguei até este livro. Eu recentemente li um livro do Boaventura Sousa Santos ou intitulado O Futuro Começa Agora, da Pandemia à Utopia, que é o mais recente livro escrito pelo sociólogo de Coimbra, e devo-vos dizer que é um livro absolutamente extraordinário que aconselho vivamente. Gostei imenso de o ler, e no fim do livro dei comigo a pensar, mas como é que é possível que o Boaventura tenha conseguido escrever um livro desta dimensão, o livro tem mais de 500 páginas, num espaço de tempo tão curto. Ou seja, o livro foi começado, ele começou a escrever o livro em 2020, princípio de 2020, e no final de 2020 já o tinha ouvido cá fora. Evidentemente que há aqui uma série de ideias que são ideias que vêm de trás. O Boaventura não começou a escrever isto agora, digamos assim, ou seja, há aqui uma série de conceitos, de pensamentos que o Boaventura tem dito, tem escrito ao longo dos últimos 30 ou 40 anos, por exemplo, a ideia de epistemologias do Sul, a ideia do Norte Global, de sociologia da emergência, esta ideia de pensar e, sobretudo, criticar a sociedade em que vivemos, capitalista, patriarcal e colonialista. Portanto, há todo um conjunto de raciocínios e de ideias encadeadas, e já tem a ver com aquilo que eu vou dizer mais à frente, que o Boaventura começou a fazer há muitos anos atrás e portanto, sobre o qual tem refletido muito e tem elaborado muito. Mas, para além disso, há todo um conjunto de dados novos. Isso é que me surpreendeu, porque o Boaventura, por exemplo, tem um capítulo só sobre a questão das pandemias, o que, muito sinceramente, eu conheço razoavelmente bem a obra dele e não me lembro de ele alguma vez ter escrito sobre isso. Claro que também é escrito por outra pessoa, mas de qualquer maneira tem a mão dele, tem a sua voz. Depois há toda uma série de dados muito atuais sobre, até agosto do ano passado, sobre o que estava a passar em termos de pandemia. Portanto, é de facto uma proeza, um empreendimento extraordinário. Como é que ele consegue fazer isto num espaço de tempo tão curto? Eu dei comigo a pensar nisso e achei que isto tem a ver com a metodologia, provavelmente. Ou seja, eu acho que ele tem uma metodologia de trabalho muito eficaz, que eu não tenho. E, portanto, eu de alguma maneira tentei, pronto, o livro dele fez-me ir para a internet procurar novas formas de trabalhar, e foi assim que eu tropecei é a palavra correta, neste livro do Sonkan Arens, intitulado How to Take Smart Notes, One Simple Technique to Boost Writing, Learning and Thinking for Students, Academics and No-Fiction Book Writers. Pronto, é um nome um pouco extenso, mas de facto é um nome que capta bem a ideia central do livro, que tem a ver com tirar estas notas inteligentes. Mas é muito mais do que isso, como vão ver. Antes de falar do livro, queria falar, pronto, quem é este senhor? É alguém credível? Penso que sim, é um professor alemão de filosofia da educação, e isto será não importante porque ele vai nos falar do método de Niklas Luhmann, porque basicamente o que ele mostra neste trabalho era a forma como, explica-nos a forma como Niklas Luhmann trabalhava. Para quem não sabe, Niklas Luhmann foi um sociólogo alemão, viveu entre 1927 e 1998, 1998, começou tarde, relativamente tarde, a sua carreira, mas durante os 30 anos
de atividade, publicou qualquer coisa como, segundo a Wikipedia, 70 livros e mais de, ou cerca de 400 papers ou textos. Segundo o Sonkan Arendt foram 58, mas independentemente de ter sido 58 ou 70, é de facto uma capacidade absolutamente espantosa de produzir textos. O que o torna, torna um dos pensadores mais prolíficos e mais produtivos de todos os tempos. E a pergunta, evidentemente, que se coloca é como é que ele conseguiu fazer isto, como é que ele conseguiu produzir em 30 anos estes livros todos e estes papers todos. Na realidade, Nicholas Luhmann nunca fez segredo da forma como trabalhava e disse várias vezes que não fazia o seu trabalho sozinho, mas sim em parceria com o seu Zettelkasten. E o que é que isto significa, Zettelkasten? Basicamente, Zettelkasten significa em português arquivo de notas, caixa de notas, que no caso do Luhmann era constituído por cerca de, no final, de cerca de 90 mil notas permanentes, já vamos perceber melhor o que é que isto significa, e 15 mil notas literárias que ele foi criando ao longo dos tempos. Basicamente, Luhmann tinha 3 tipos diferentes de notas, e mais uma que tinha a ver com as referências bibliográficas, mas eu depois falarei sobre isso. Tinha, em primeiro lugar, aquilo que se chama as notas fugazes, as fleeting notes, que eu traduzi por notas fugazes ou notas soltas, que eram registros, que eram registadas naquilo que ele tinha à mão, que podia ser um papel, um guardanapo, o que quer que fosse, e que depois de passadas para as notas permanentes eram deitadas fora. Pronto, evidentemente para poder tirar este tipo de notas podemos usar aqueles caderninhos de notas que podem dar sempre connosco, que normalmente os escritores, os artistas usam, eu uso, por exemplo, ou podemos usar o telemóvel e eu voltarei a falar sobre isso. Eu, aliás, uso muito esta ideia de telemóvel para tirar notas sonoras enquanto caminho, eu já vou voltar a falar sobre isso. Depois tínhamos as notas literárias. Luhmann não sublinhava os livros nem escrevia nas margens, porque ele achava que isso não era eficaz, que isso não servia para apreender a ideia. Ele preferia ler com uma caneta na mão e sempre que lia algo que tinha interesse para ele e que conectava com aquilo que ele já tinha no seu, e eu voltarei também a falar sobre isso, no seu arquivo, ele registava numa nota. Pronto, e à semelhança das notas soltas que eram relevantes, ele depois passava estas notas literárias, as mais importantes, para o seu Zettelkasten, o seu arquivo de notas permanentes. E pronto, e portanto essas notas permanentes, que eram as notas em que ele registava cuidadosamente no seu arquivo e que eram embebidas e devidamente no seu pensamento e devidamente contextualizadas. E este aspecto é muito, muito importante. Porque cada nota literária que passava para o seu arquivo permanente era devidamente assinalada de onde tinha sido tirada, evidentemente, a referência bibliográfica, que depois ia para um outro arquivo, ok? Mas acompanhada do seu texto, do seu pensamento, ele contextualizava e relacionava com aquilo que já estava lá. Isto é muito importante. Ou seja, ele relacionava sempre com as notas, com as outras notas do seu arquivo. Depois colocava essa nota a seguir a uma nota relacionada e criava links à mão com outras notas que eventualmente estivessem noutros sítios, através de códigos que naquela altura, como devem imaginar, não havia ferramentas informáticas até hoje, como há hoje, criando deste modo uma série de cadeias de pensamento. E eu penso que é aqui, de facto, que está o segredo, porque o Luhmann pensava como um escritor e não como um arquivista. Ou seja, a nota não era arquivada em relação a um tópico abstrato, ele não usava tópicos abstratos, ou não arquivava essa nota a pensar em tópicos abstratos, mas sim em relação a argumentos, a cadeias de pensamentos que ele estava a desenvolver. Portanto, ele estava na sua cabeça, permanentemente estava a desenvolver uma série de ideias e sempre que encontrava uma nota que estivesse relacionada com aquilo que ele estava a pensar, que servisse para fundamentar, servisse para contrariar, servisse para falsificar, provar, o que vocês quiserem, aquilo que ele estava a pensar, ele pegava nessa nota e relacionava e acrescentava à sua cadeia de pensamentos. Para percebermos melhor
esta forma de trabalhar. Eu vou usar um exemplo concreto meu, ah, que eu já usava nas aulas, mas que está diretamente relacionado com isto. Imaginem, por exemplo, que eu estou convencido, ou que quero, tenho estado aqui a pensar, e estou convencido que o pensamento de Freud continua profundamente atual e quero defender essa ideia num texto futuro, vamos imaginar. Um dia estou a ler um livro do Eric Kandel, que foi médico, foi Prémio Nobel da Medicina, e a dada altura, um livro intitulado Era do Inconsciente, e depara-me a dada altura com uma passagem em que, por um lado, faz algumas críticas ao lado menos empírico do psicanálise, é um facto, mas por outro lado chama a atenção para esta ideia absolutamente central, que é o modelo de Freud continua a ser, do ponto de vista dele, o modelo mais atual, o modelo mais, o melhor modelo que temos na atualidade. Então o que é que eu faço? Anoto essa ideia com as minhas próprias palavras, e este aspecto é muito importante porque me permite, já disse há pouco, uma melhor aprendizagem. Ou seja, o Arans enfatiza muito essa ideia ao longo do seu livro. Se nós queremos aprender alguma coisa de uma forma sólida, temos que transcrever com as nossas próprias palavras a ideia que lemos, não basta sublinhar ou escrever nas margens, não é preciso, ou fazer copy-paste, não. Temos que escrever. Eu podia escrever algo do género. Kandel, perdão, Prémio Nobel da Medicina, defende que o modelo mental de Freud continua a ser o mais influente e coerente que temos, porque enfatiza o período inconsciente das pulsões de vida e de morte e mostra que não existe uma diferença qualitativa, mas apenas quantitativa entre o normal e o patológico, ou seja, não existe uma fronteira definida entre aquilo que é normal e patológico, é um contínuo, ok? E a seguir coloca a referência bibliográfica, como está aqui, de um livro de onde tirei esta ideia, e coloco esta ficha junto de uma outra que esteja relacionada com, com esta ideia que eu estou a desenvolver, que é a atualidade do pensamento de Freud. Portanto, estou a arquivar a ficha em função de um argumento, encadeando com outras fichas deste argumento, e não propriamente a arquivar a ficha de acordo com o tópico Freud, ou o tópico Kendall, ou o que vocês quiserem. Mas também, evidentemente, para dar um contra-exemplo, posso encontrar passagens que digam precisamente o contrário. Por exemplo, num outro livro de um neurocientista que eu li recentemente, chamado Porque Dormimos, um livro de um neurocientista chamado Matthew Walker, encontrei a dada altura esta passagem que critica o modelo do Freud. O modelo onírico do Freud. E na minha nota permanente escrevo: o neurocientista Matthew Walker critica o modelo onírico do Freud, dizendo que não é científico, explicando que o mesmo sonho foi interpretado de forma muito distinta por diversos psicanalistas. A seguir coloco a referência bibliográfica onde encontrei esta ideia, mas também o que elaborei sobre o assunto, a saber que este senhor não deve ter lido a obra de Freud, porque se a tivesse lido, não teria dito este disparate. Freud nunca disse que os sonhos podem ser lidos de forma independente. Precisam de contexto da análise, da situação clínica em que a pessoa tinha narrado o sonho, da relação do analisando com o analista, porque o analisando está em processo de transferência com o analista e é fundamental contextualizar tudo isto, e sobretudo das associações livres feitas pelo próprio analisando. Sem estas associações que o analisando é convidado a fazer a partir do conteúdo manifesto do sonho, não faz qualquer sentido fazer este tipo de interpretação. Ora, aquilo que alegadamente os psicanalistas fizeram, que entram nesta experiência narrada por este neurocientista, mostra que eles não tiveram acesso ao material. Portanto, logo este exemplo não refuta de maneira nenhuma a teoria de Freud e é, do meu ponto de vista, um verdadeiro disparate. Mas isto era uma coisa frequente, eu já falei nisto, das vacinas, agora não interessa. A seguir, o que é que eu faria? Colocaria os links para as notas que tirei do Freud, em que ele mostra a importância do contexto e das associações livre-sonhador, que, por exemplo, podem ser lidos neste slide seguinte, que, pronto, e depois, se vocês quiserem, podem ver isto, mas só ler a passagem principal. Ele diz a dada altura, ao mesmo tempo que ele está aqui a falar sobre a questão do simbolismo, diz a dada altura, mas ao mesmo tempo gostaria de fazer uma advertência categórica contra a supervalorização da importância dos símbolos na interpretação dos sonhos, contra a restrição do trabalho de traduzir os sonhos a uma simples tradução de símbolos e contra o abandono da técnica de utilização das associações do sonhador. As duas técnicas de interpretação dos sonhos devem ser complementares, mas tanto na prática como na teoria, em primeiro lugar, continua a ser ocupado pelo processo que descrevi inicialmente e que atribui uma importância decisiva
aos comentários feitos pelo sonhador. Ao passo que a tradução de símbolos, tal como expliquei, está também ao nosso dispor, mas como método final. Portanto, esta citação mostra de uma maneira absolutamente categórica e objetiva que o Freud valorizava, em primeiro lugar, as associações da pessoa, para além de outros aspectos que eu referi anteriormente, e podia depois a falar, nomeadamente a questão do contexto, etc. Mas agora, isso para o caso não interessa. O que interessa aqui é, uma vez mais, enfatizar esta ideia, que eu estou a falar de cadeias de pensamentos, ou que o Luhmann falava de cadeias de pensamentos, de uma cadeia de notas que encaixam umas nas outras e que vão constituindo argumentos. O que é muito diferente, e volto a enfatizar a ideia de arquivar isto como se fosse um arquivista. Ou seja, podia arquivar isto Eric Kandel, Matthew Walker, modelo de Freud, mas isso não tem valor. Não é isso que acrescenta valor a isto. O que acrescenta valor é esta ideia de serem cadeias de pensamentos e é no fundo o segredo de todo este processo. Como é que o Luhmann fazia isto? Fazia isto já há poucos dias, fazia isto tudo à mão, anotava as fichas permanentes em notas com formato standard e depois colocava-as dentro de arquivos físicos, colocando à mão os links para as outras fichas. Para isso usava números e letras. Por exemplo, criava a ficha 1, 2, 3, etc. Se entretanto surgisse uma ideia que encaixasse entre a nota 2 e 3, acrescentava uma letra, passava a ser a nota 2A, e eu depois a seguir a outra 2B, e assim sucessivamente. Mas se criasse uma nota que encaixasse entre a nota 2A e 2B, passava a ser a nota 2A1, 2A1A, 2A1B, por aí fora. Pronto. E assim sucessivamente. E se uma destas notas encaixasse noutra cadeia de pensamentos, Luhmann no final da nota colocava a referência dessa outra nota. Por exemplo, 39D5A, vamos supor. E depois ia essa nota, a 39D5A, e colocava a referência da nota 2A1B, e por aí fora. Portanto, já percebi, eu criava links entre as fichas, ou entre as notas. Ora, isso, obviamente, nós hoje temos maneiras muito mais fáceis de fazer tudo isto. Voltando um bocadinho atrás, portanto, já há pouco disse, se nós quisermos tirar notas fugazes, nós podemos usar hoje aquilo que se chama os notebooks, não é? Que é os caderninhos de notas, que para mim continuam a ser a maneira mais eficaz de tirar notas. Eu ando sempre com um caderninho desses comigo, por acaso, e momento, caderninhos deste género, passa a publicidade, caderninhos deste género, não é? Pronto. Pequeninos, que eu não tenho sempre uma caneta à mão, um caderninho destes, para tirar as respectivas notas. E por outro lado também tenho telemóvel, não é? Pronto, e o que faço muitas vezes é, enquanto estou a caminhar, não é? Eu gosto muito de caminhar, normalmente quando estou a caminhar tenho ideias até bastante interessantes e fora da caixa, digamos assim, diferentes, faço ligações, vou pensando no assunto, relaxo e portanto isto permite-me fazer este tipo de ligações. Então o que é que eu faço? Pego no telemóvel e crio uma nota sonora, digamos assim, é como se estivesse a fora do telemóvel, ninguém repara, e escrevo e digo, e depois quando chego a casa transformo essa nota solta, ou essa nota fugaz, numa nota permanente. Pronto, e onde é que eu registro essas notas permanentes? Eu registro neste programa, que eu descobri há uns anos atrás e para mim é o melhor programa para escrever texto, chamado Scrivener, porque não é pena, pronto, que é um editor de texto, mas é mais do que isso. É um editor de texto com duas partes, uma para escrever os drafts, ou os textos, que se encontra na parte de cima do editor, e outra para recolher as notas, o que é ideal precisamente para este tipo de trabalho. E pronto, e foi precisamente nessa parte de baixo, nessa parte para recolha de notas, que eu criei duas grandes secções, uma para notas literárias e outra para notas permanentes. Evidentemente que há outras soluções e eventualmente o Scrivener nem sequer é o melhor programa para arquivar este tipo de notas. Existem muitas soluções, por exemplo, o Sonkan Arens, na sua página, sugere o programa Z3, que foi criado especialmente para para este método, o Zettelkasten, foi criado com um alemão, é um trabalho criado por uma pessoa. Ou então, por exemplo, programas para que eles estão mais habituados, o Devon 5, o Evernote, o que vocês quiserem. Pronto. E não se esqueçam também que é preciso ter um programa para arrastar as referências bibliográficas. Eu sugiro o Zotero ou o EndNote. Eu, por exemplo, prefiro o EndNote, porque já estou muito habituado a trabalhar com esse programa.
E acho que isso, aliás, é um aspecto importante. Nós devemos trabalhar com aquilo que faz sentido para nós, aquilo que estamos habituados. Eu no início tive que cair no erro de tentar aprender a trabalhar com alguns destes programas e perdi imenso tempo e dispersei, porque não é isso que interessa. O que interessa é escrever. Isto é que é verdadeiramente importante. Escrever é tudo o que interessa nisto. Isto também é uma das ideias-chave do Song. Este professor de filosofia dedica a segunda e a terceira parte do livro a explicar-nos por que motivo o método Luhmann é tão poderoso e porque é que o devemos adotar. Luhmann apresenta-nos inúmeros motivos. Pronto, eu não vou aqui, como deve imaginar, falar de tudo, mas pronto, porque são imensas ideias, e espero francamente que leiam o livro, mas vou salientar alguns dos argumentos que ele usa que me pareceram mais relevantes. Eu já aqui fui falando de alguns, por exemplo, esta ideia que as ideias estão encadeadas, ou seja, estamos a construir um arquivo de ideias encadeadas e não notas soltas. Este aspecto é muito importante e, portanto, nós só devemos acrescentar uma nota se estiver relacionada com alguma que já lá esteja. Claro que isto não é possível, mas à medida que vamos aumentando o nosso arquivo, devemos sempre pensar desta forma: como é que eu vou relacionar esta nota que eu estou aqui a criar nova com aquilo que já existe? É óbvio que, entretanto, podem surgir novas ideias. Por exemplo, eu estava a ler o livro de Som, que ainda surgiram uma série de coisas sobre as quais nunca tinha pensado e que eu achei que tinham potencial. E essas serviram de semente, digamos assim. Mas são apenas para dar início ao processo. Depois, praticamente todas as notas que eu vou acrescentando vão se encadeando com as notas que já lá estão. Pois, em segundo lugar, um aspecto que eu acho absolutamente fundamental, que é: nós não partimos de tópicos, como normalmente fazemos quando temos um projeto, mas sim de interesses que se vão constituindo em tópicos. E este aspecto é também fundamental. Ou seja, os tópicos não são construídos de cima para baixo, mas sim de baixo para cima. Dito por outras palavras, normalmente quando nos pedem para escrever um texto, partimos de um tópico e fazemos investigação para esse tópico. Muitas vezes não dominamos esse tópico, nos obriga a tirar uma série de notas essas que muitas vezes até vão para o lixo, perdemos-las, sei lá, não as arquivamos, etc. Depois da redação do texto. Né? Neste caso, o processo é completamente diferente. O arquivo vai sendo constituído com notas que vamos tirando sobre os interesses que temos. Ao fim de algum tempo começamos a perceber que temos clusters, grupos, não é, de notas em torno de um determinado tópico. Não é? Ou seja, esse tópico foi sendo constituído de baixo para cima, aquilo que se chama bottom-up, e não de cima para baixo, top-down. Já me estou a repetir, mas pronto. Este tópico foi sendo elaborado, foi sendo pensado, ruminado, passa a expressão, já usando uma expressão do Nietzsche, complexificado. Evidentemente que estes tópicos tornam-se muito mais densos, pensados, fundamentados. Mais tarde, quando acharmos que temos um tópico devidamente pensado e problematizado, já com muitas fichas, então temos, digamos assim, um primeiro draft do que o que queremos escrever. Basta transformar essas notas que já estão encadeadas e elaboradas, este aspecto é muito importante, de forma de um texto sequencial que faça sentido. Ou seja, não partimos do nada, pelo contrário, partimos de muito pensamento que fomos fazendo sobre o assunto. Não enfrentamos aquele problema do escritor da página em branco. Pelo contrário, às vezes aqui o problema, como o Arendt diz, é precisamente não sabemos o que é que deitamos fora, não é? Pronto. Porque muitas vezes temos limitações, número de páginas, número de caracteres, etc. E, portanto, o que é que eu vou deixar de fora? O que é que não cabe aqui? Portanto, digamos que é uma forma completamente diferente de trabalhar. Depois, outro aspecto que me parece muito importante é a escrita vai-se fazendo, a escrita e o pensamento. Pensar é escrever, é uma ideia que também aparece muitas vezes ao longo do texto. Na realidade, a parte mais importante de todo o processo, diria eu, isto já a palavra é minha, ocorre na pré-produção. Pré-produção é uma palavra minha, e não propriamente na produção. É na pré-produção que pensamos, que ligamos ideias, que desenvolvemos argumentos, que procuramos contra-argumentos, que testamos ideias, que falsificamos ideias, que procuramos as citações-chave para fundamentar uma ideia, ou a prova que falsifica, lá está, que refuta todo o argumento, etc. Ou seja, tudo isto torna este processo de investigação muito mais excitante. E pensar é interessante, pensar é excitante.
Eu gosto de pensar, e penso que as pessoas que me estão a ouvir também, que estão a ouvir isto, também gostam de pensar. Escrever torna-se muito mais fascinante porque é feito de uma forma natural. Depois, na produção do texto, já só temos de limar, digamos assim, a coisa, torná-la coerente, e também, eventualmente, preencher o que está em falta, porque é uma coisa que nós percebemos. Porque haverá sempre pedaços que estão a faltar e que nos vai obrigar a buscar mais alguma informação para preencher essas falhas. E depois passamos para a fase da pré-produção, que consiste, digamos assim, em dar lustro, em usar as melhores palavras, substituir termos, etc. Diria que é uma parte mais cosmética. Adiante. Só que apresenta muitas mais razões para nós adotarmos este método. Ele usa uma série de referências, de referências teóricas para fundamentar este argumento, que não são propriamente as minhas, são mais ligadas ao pensamento cognitivo, às suas referências teóricas, etc. Pronto, mas que servem muito bem o propósito, e portanto mais uma razão para ler este livro. Eu aconselho vivamente a que leiam este livro, até porque, como estão a ver, existem várias versões, inglês americano, inglês britânico, espanhol e, eventualmente, em alemão. Eu acho que devem ler este livro, porque é um livro que pode mudar a vossa vida. Eu acho, francamente, que vai mudar a minha. Eu estou com muitas expectativas, apesar de já ter 52 anos e de ter escrito já vários textos, entre os quais 3 teses, uma tese de licenciatura, uma tese de mestrado e uma tese de doutoramento. Acho que este método é muito melhor do que os métodos que eu tenho vindo a usar até agora, e portanto decidi começar a usar este método de imediato, e não foi nada complicado, sem grande esforço. Comecei todos os dias a fazer algumas fichas, a passear, a fazer as minhas caminhadas matinais e a registar as notas, a acrescentar as fichas permanentes, e como vão ver mais à frente, surgiram logo uma série de ideias, e é precisamente sobre isso que eu agora quero falar, porque eu de alguma maneira já estou a tirar, apesar de ainda só estar a usar este método há cerca de uma semana, porque eu descobri este livro aproximadamente há uma semana, já comecei a perceber realmente que este método tem imenso potencial. E era isso que eu também vos queria mostrar nesta parte final do vídeo, como é que eu rapidamente relacionei aquilo que estava a ler com alguns dos meus interesses. Eu só vos vou mostrar 3 ou 4 relacionamentos que fiz, conexões, mas fiz muitas mais, garanto-vos. Em primeiro lugar, fiz imediatamente ligações com a antropologia. Pronto, eu sou, para quem não sabe, sou antropólogo de formação, foi nesta área que me licenciei, e a antropologia é também uma das unidades curriculares que eu leciono na Faculdade de Belas Artes. Ao ler este livro, e ao pensar sobre este método, percebi imediatamente que há aqui uma série de pontos de contacto entre o método Luhmann e a antropologia. Em primeiro lugar, percebi que existe uma ligação muito profunda e muito próxima entre o método Luhmann e a Grounded Theory, ou a teoria fundamentada, como é normalmente traduzida para português, que é um termo, pronto, que foi cunhado nos anos 60, mais concretamente em 1967, pelo Barney Glasser e o Anselm Strauss, Glasser and Strauss, no livro The Discovery of Grounded Theory. A ideia-chave é construir argumentos a partir dos dados obtidos da pesquisa. Ou seja, mais uma vez, de baixo para cima e não de cima para baixo, bottom-up e não top-down. Ou seja, a partir dos dados de terreno e não dos estudos anteriores. Imediatamente se percebe que existe aqui uma ligação muito próxima com o método Luhmann, porque ambos defendem um método de trabalho que é indutivo e não dedutivo, ou seja, no método dedutivo vai-se para o terreno com hipótese de trabalho e testa-se essas hipóteses, ou essas hipóteses. No método indutivo o processo é diferente, não se parte de hipóteses, mas sim dos dados obtidos no terreno. É o terreno que nos vai fornecendo dados, que por sua vez servirão de base para hipóteses que também serão testadas no terreno. Serão retestadas, refutadas ou verificadas ou falsificadas. E a investigação torna-se assim muito mais encorpada, vem de baixo para cima, fundamentada, por isso é que se chama de fundamentada nos dados recolhidos no terreno. E também se percebe que as teorias que daqui possam surgir são construídas de uma forma muito mais sólida, muito mais experienciada, muito mais vivida. Evidentemente que este método também tem as suas falhas, e isso será motivo para elaborações futuras. Eu agora não vou desenvolver esse tópico. Mas eu apenas quis mostrar como é que o método Luhmann imediatamente reverberou, digamos assim, com algo que eu já conhecia e que posteriormente poderá servir ou não para eu escrever algo sobre isto. Pronto, ainda não sei, logo se verá, mas pelo menos já tenho aqui uma conexão que valerá a pena explorar e que me poderá levar a ideias completamente novas ou até eventualmente a descobrir padrões
hoje, que é um aspecto que aparecia muito, o Luhmann estava permanentemente a descobrir padrões e relações entre as coisas, relações que até não tinham sido pensadas, e isso é uma coisa que me fascina imenso. Outra ideia que me ocorreu, também relacionada com a antropologia, foi a ideia de descrição densa do Geertz. Para quem é da antropologia, também é um conceito muito conhecido e que está relacionado com um texto escrito em 73. O Geertz olhava para a cultura como uma espécie de um texto formado por teias de significados e defendia ou promovia um tipo de etnografia que procurava compreender essas várias camadas através de uma descrição densa. Isto é mais complexo, mas eu estou agora a tentar resumir. Evidentemente que há também aqui ligações com o método Luhmann, porque uma das coisas que o Aram está permanentemente a referir no seu livro é esta ideia dos loops sucessivos, porque nós estamos permanentemente a pensar com o arquivo na cabeça, estamos permanentemente a voltar ao arquivo e, portanto, vamos testando a ideia várias vezes e vamos vendo-a através de vários prismas. Há aqui claramente, portanto, e isto vai fazer com que também haja aqui uma digamos assim, uma densidade, portanto, nós passamos várias vezes pela mesma ideia, e portanto isto cria aqui uma rede de pensamento e de reflexão que vai tornando os nossos pensamentos muito mais densos e muito mais compactos, muito mais robustos, ok? Pronto, e portanto parece-me também há aqui ligações, é uma ideia que eu também quero desenvolver. Outra ideia que me ocorreu, ainda relacionada com a antropologia, foi a relevância da alteridade, tanto na antropologia como no método Luhmann. Isto aqui implica que eu explique esta ideia um pouco melhor, que pode parecer confusa à primeira vista. Como o próprio Socanaras não se cansa de dizer, o sucesso deste método assenta nesta profunda relação entre o nosso pensamento das notas do arquivo, que se vai constituindo a partir, ou melhor, esta relação entre o nosso pensamento e o arquivo, que se vai constituindo através daquilo que os outros disseram, mas traduzido nas nossas próprias palavras. Ou seja, há aqui uma relação com a alteridade mediada pelo nosso próprio pensamento. As nossas ideias que vão surgindo resultam deste encontro com o pensamento do outro, deste encontro com a alteridade. E é assim, e é assim que de repente se estabelece uma ligação que até aqui nos tinha passado despercebida. Reparem que é isto que está aqui precisamente a acontecer, ou seja, eu li este livro, fiz estas ligações, peguei no método Luhmann, através do pensamento do próprio Arens, fiz umas notas e depois de repente apercebi-me que há aqui ligações com a alteridade, que nunca tinha pensado anteriormente, fiz aqui esta ligação e eventualmente agora vou começar a testar e ver se isto faz sentido, se não faz, e aos poucos vou melhorando esta ideia. Pronto, e porquê é que isto também tem a ver com a antropologia? Porque evidentemente a antropologia assenta na autoridade, nesta relação com a autoridade. Nós precisamos do pensamento do outro, é com o outro que aprendemos, é com o outro que crescemos. A antropologia vive deste encontro com o outro, mediada pela nossa própria experiência e pela forma como traduzimos em palavras nossas as experiências que fomos vivendo com o outro. E, pronto, ou seja, a autoridade é fundamental para a antropologia, assim como o arquivo é fundamental para o nosso próprio pensamento e para o nosso crescimento pessoal. Portanto, este arquivo que vai sendo construído transforma-se depois num outro com o qual nós dialogamos. Isto leva depois para outras fichas que eu fiz, que agora vou desenvolver, tem a ver com a questão da dialógica, por exemplo, tem a ver com a questão da dialética, agora não interessa. Uma vez mais, pronto, o que eu acho é que tem aqui uma ideia com algum potencial, que nunca me tinha ocorrido antes, mas que me ocorreu porque elaborei sobre o método Luhmann, bem como sobre a forma como o Sonka pensou este processo. Contudo, que fique bem claro, o Sonka-Narens em nenhum momento faz esta ligação que eu aqui faço com a autoridade e a antropologia. Estas ideias são absolutamente minhas. Contudo, foi absolutamente fundamental para mim ter lido o que ele escreveu para poder fazer esta conexão. E é ainda que possa ser uma conexão disparatada, vou testar, não sei. Mas o que interessa aqui, eu digo que isto é que tem potencial, é a maravilha do processo, digamos assim, é isto que este arquivo permite, esta interação, esta criação de novas ideias a partir desta reflexão entre o meu pensamento atual e aquilo que eu já fui registando no arquivo.
Pronto, e evidentemente que uma outra ideia que me ocorreu foi a ideia do pensamento associativo, não é? Como já se percebeu, este tipo de método promove um determinado tipo de pensamento, o pensamento associativo, não é? Este aspecto está evidentemente relacionado com o modo como o próprio Freud pensava o aparelho psíquico, já há pouco falei sobre isso um pouco, ou seja, ao contrário dos seus contemporâneos que defendiam um tipo de aparelho psíquico com locais próprios para determinadas funções, Freud percebeu que o nosso pensamento era muito mais complexo e era sobretudo associativo, estava interligado, uh, era associativo, precisava das várias partes, não dava propriamente em locais específicos. Pronto, e mais uma vez tirando partido deste método, fui imediatamente associar a duas passagens que eu já conhecia de outras leituras que tinha feito, e que reverberam com esta ideia do pensamento associativo e o método Luhmann, e que mostram precisamente como o Freud estava muito avançado para o seu tempo e que também servem para mostrar mais uma vez a atualidade do pensamento de Freud. Uma é uma citação do Alexandre Castro Caldas, que é professor catedrático de Neurologia, que num livro que se chama Herança de Franz Joseph Gall, diz o seguinte: merece menção particular a contribuição dada por Sigmund Freud no seu livro sobre a afasia para o progresso destes estudos. Pode mesmo afirmar-se que a teoria psicanalítica, que viria a desenvolver mais tarde, reflete em muitos pontos estas conceituações fundamentalmente neuronais da função psíquica. Os estudos que decorrem hoje sobre a consciência ligados à investigação do cérebro podem, de certa maneira, ser reveladores da pertinência de algumas das ideias de Sigmund Freud. Ou então uma outra citação de um senhor chamado Oliver Sacks, que é um neurologista muito conhecido, que entretanto faleceu, e um grande divulgador das ideias das neurociências, diz a dada altura num famoso texto que se chama O Homem Confundiu a Mulher com o Chapéu, o seguinte: estou a citar, por volta do final do século, tornou-se evidente para os observadores mais argutos, principalmente para Freud no seu livro Afasia, que este género de mapa era muito simplista, que todas as execuções mentais tinham uma estrutura interna intrincada e que deviam ter bases psicológicas igualmente complexas. Freud sentiu isso especialmente no que se refere a certas desordens de percepção e reconhecimento às quais chamou agnosia. Eu acreditava que todo o estudo da afasia ou da agnosia iria requerer uma nova ciência mais sofisticada. E evidentemente que esta ideia do pensamento associativo fez-me lembrar o meu professor José Gabriel, que entretanto faleceu e que me ensinou tanto e com quem eu passei momentos absolutamente extraordinários, nomeadamente as suas aulas e sobretudo esta capacidade que ele tinha de associar ideias. É uma das coisas que eu guardo com uma das minhas melhores recordações das aulas dele era a capacidade que ele tinha de ligar estas coisas todas, ideias que ia buscar a antropologia, a psicanálise, a literatura, a mitologia, eu sei lá. Pronto, e, portanto, eu foi com ele também que eu percebi a importância do Freud, nomeadamente esta ideia do Freud ser uma teoria geral da ação humana, que não, integrativa, que não estava preocupada com as fronteiras disciplinares, porque percebia que estas coisas estavam todas relacionadas. Pronto, e portanto, tudo isto encaixou, este método Luhmann, do meu ponto de vista, encaixa às mil maravilhas em tudo isto que eu aprendi com o Zé Gabriel, com o Freud, e portanto já criei aqui algumas cadeias associativas e espero continuar a criar muitas mais, porque como vos disse, comecei a trabalhar nisto há muito pouco tempo. Mas já tenho aqui material. Pronto. E portanto, resumindo e concluindo, eu diria que há muito mais. Não me quero alongar muito mais este vídeo, porque já está bastante extenso. Espero francamente que vocês leiam este livro. Espero que percebam o potencial que este livro tem, e espero que vos permitam, que este livro vos permita fazer associações e criar este arquivo, este Zettelkasten, e com estas cadeias associativas. Hoje de manhã, enquanto caminhava, tive uma outra ideia que eu achei interessante e que achei curiosa. Eu comecei este livro, como vocês viram, com o livro de Boaventura Sousa Santos. E o livro, como se recordam, tinha como título, ou tem como título, O Futuro Começa Agora, da Pandemia à Utopia.
Eu diria que num certo sentido também foi isso que eu senti em relação a este livro, ou seja, eu acho que este livro marca o início de uma nova fase da minha vida. Para mim, depois de ler este livro, também acho que o futuro começa agora, o meu futuro começa agora. E curiosamente descobriu há cerca de uma semana, durante este período da pandemia. Ou seja, que este livro me permite aproximar da minha utopia, que consiste em escrever bons textos, densos, pensados, complexos, que possam ter algum impacto e que de alguma forma possam contribuir para o meu crescimento pessoal. E espero também que este livro vos sirva para vocês se aproximarem da vossa utopia. E termino com uma famosa frase, um famoso pensamento que foi divulgado pelo Galeano sobre o que é esta ideia de utopia, que é uma citação do Fernando Berri, que ele escreveu num livro em 1994 e 94 e que eu acho extremamente interessante, em que ele diz basicamente a utopia, compara a utopia ao horizonte, à linha do horizonte, sempre que nós nos aproximamos da linha do horizonte, a linha afasta-se, aproximamos, a linha afasta, então pergunto, então para que é que serve a linha do horizonte ou para que é que serve a utopia? Para nos fazer caminhar. Eu espero que este livro vos faça caminhar. Fiquem bem e até uma próxima oportunidade.